Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a regionalização do espaço mundial, tá? Então, primeiro nós vamos entender o que é regionalizar e por que nós regionalizamos o espaço do globo. Aqui nós temos uma imagem mostrando a questão da diversidade cultural no planeta. Então, no planeta nós temos diversas etnias, né? Além disso, nós temos também a diversidade paisagística, né? Nós temos diferentes paisagens. Então, o globo é repleto de diversidade, tanto natural quanto humana. Então, nosso planeta apresenta uma grande diversidade ambiental, humana, econômica, cultural, religiosa, social, entre outros. Para tornar mais fácil a compreensão das diferentes realidades dos países do mundo, faz-se necessário uma região. Tá? Então, regionalizar consiste em identificar áreas do planeta que possuem características comuns. Podemos regionalizar, por exemplo, países que apresentam um clima predominantemente tropical, ou que falam a mesma língua, que pertencem ao mesmo continente, que têm as mesmas raízes históricas. Então, você pode utilizar diferentes critérios, né? Então, depende do que você quer, depende do seu objetivo. Então, regionalizar é dividir o espaço em regiões. Então, você pode regionalizar desde um espaço pequeno, como um município, um estado, um país, né? Por exemplo, o Brasil é regionalizado em 5 regiões ali, né? Pelo IBGE, existem várias regionalizações. A mais comum é aquela que divide o Brasil em Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. É uma forma de regionalização. Existem outras também, né? Ou você pode regionalizar também um continente, por exemplo, América do Norte, América Central e América do Sul. Saxônica, nós vamos falar dessa regionalização, né? Ou você pode regionalizar o mundo todo, tá? Em continentes, de acordo com as diferentes paisagens, né? De clima, vegetação ou culturas, é o que nós vamos falar agora. Então, regiões são partes de um todo que possuem traços comuns. Para que regionalizar? Por que nós regionalizamos o espaço? Para compreender melhor. Por exemplo, eu quero estudar o globo, né? Então, de onde eu vou partir? De que princípio, né? O que eu quero estudar no globo? E a partir daí eu vou regionalizando. Então, nós regionalizamos para facilitar os estudos, também para fins administrativos, para fins de planejamento. Como regionalizar o mundo? Podemos regionalizar em continentes, paisagens naturais, países ricos e países pobres, as grandes culturas. Regionalizar depende não apenas do espaço a ser regionalizado, mas também dos nossos objetivos, do critério que você vai utilizar. Vamos lá. Critérios são maneiras de se regionalizar o mundo. A classificação dependerá dos critérios propostos pela sociedade, ou seja, vai depender do seu interesse, do seu objetivo ou do planejamento dos seres humanos. Às vezes um presidente para governar ele regionaliza, né? As áreas que dependem mais de investimento em saúde, áreas que precisam mais de investimento, né, na educação, né, ou na área econômica, ou de investimento na área agrícola. Vamos supor, estou dando exemplo aqui, né? Então, depende, tá, do que você quer. Pode ser para planejamento, pode ser para investimento, né? Administrar uma área, ou pode simplesmente para ser um estudo, né? Facilitar um estudo. Então, podemos utilizar como critério, né, da regionalização do globo em continentes, de acordo com aspectos físicos e naturais. Você pode utilizar, por exemplo, regionalização em países com IDH baixo, médio, elevado e muito elevado. Né? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é aquele indicador que vai de 0 a 1. Né? Quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior, né? A qualidade de vida. Então, você pode regionalizar de acordo com o PIB per capita, né? Ou de acordo com o PIB. Então, você pode analisar de acordo com o nível de desenvolvimento. Existe, por exemplo, uma regionalização em que agrupa os países em 2, né? Os do norte, geoeconômico, que são ricos, e pobres. É um tipo de regionalização que nós vamos trabalhar também. De acordo com o grau de industrialização, né? Os países muito industrializados com alta tecnologia, os países com tecnologia dependente e os países com tecnologia muito fraca. É um exemplo. Também de acordo com associações econômicas. Vamos supor que eu queira estudar de acordo com os blocos econômicos existentes no globo. Então, eu estudo, né, os blocos econômicos da América, que nós vimos por último aí, né, os vários blocos econômicos que nós vimos, ALAD, UNASUL, Comunidade Andina, né, NAFTA, Mercosul,
só na América, né? Ou então eu vou regionalizar de acordo com os blocos econômicos mundiais. Aí eu posso, né, estudar, por exemplo, a União Africana, a União Europeia, né? Podemos estudar também ali a PEC, que nós vimos. Então você pode regionalizar de acordo com os grandes blocos econômicos ou associações diferentes, né? Então existem inúmeros critérios. Você pode regionalizar de acordo com os costumes, a religião. Vamos conhecer então agora algumas formas de regionalização. Vamos lá. A primeira vai ser a divisão por continentes. Então, a aula de hoje eu vou falar mais sobre a divisão por continentes. Durante as outras aulas falaremos de outras regionalizações. Essa regionalização utiliza como critério a distribuição dos países pelos continentes da Terra. Então, nós temos 6 continentes: África, Ásia, Europa, América, Oceania e Antártida. Ou Antártica, tanto faz, tá? Então, o que são continentes? São grandes extensões de terras emersas, ou seja, acima do nível do mar, banhadas por água, né? Parcialmente ou totalmente banhadas pelas águas oceânicas. Tá? Então, vocês podem perguntar para mim, por que a Antártida é um continente? Deixa eu tirar isso aqui, né? A Antártida é um continente e o Ártico não. Por quê? Porque a Antártida, as terras são imersas, o Ártico, as terras são abaixo do nível do mar. Tá? São imersas ou submersas, né? Então, aqui só tem gelo, aqui não tem terra. Tá? Depois nós vamos falar um pouco mais da Antártida, que ela não é dividida em continentes. Muita gente fala assim, então continentes são áreas que tem países. Não, a Antártida não tem países, né? Existem lá algumas bases científicas construídas pelos países para estudo, mas ela é uma área internacional, né? Ela não tem, assim, soberania, né? Não existem países ali. Aí nós temos outros continentes, então. Temos aqui o maior, que é a Ásia, depois vem a América, a África, a Antártida, a Oceania, a Europa e depois a Oceania. Então, a Oceania é o menor. Deixa eu passar aqui. Ó, então, as enormes porções de terra que estão acima do nível do mar e cercadas ou quase cercadas pelos oceanos são os continentes. Né? Então, o que a gente percebe aqui? Europa, África e Ásia estão juntos. Por que não formam só continente? Por que são separados? Na verdade, a África e a Ásia estão separados, sim, por um canal aqui chamado Canal de Suez. Esse canal foi construído para facilitar o comércio, porque, por exemplo, os europeus queriam comercializar com essa região aqui banhada pelo Oceano Índico, né? Eles tinham que dar volta aqui na África ou comercializar por aqui, né? Ficava mais custoso, né? E aí eles construíram um canal, né? Os europeus construíram um canal aqui chamado Canal de Suez, que ligou o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Então tem uma separação. E entre a Europa e a África existe aqui o Estreito de Gibraltar, né? Então tem separação. Agora, Europa e Ásia estão juntos, tanto que nós chamamos esse bloco de Eurásia. Agora, por que apesar de estarem juntos, eles são estudados separadamente? Porque eles têm muito mais diferenças do que semelhanças. A Europa, do ponto de vista físico, é considerada uma península da Ásia. Deixa eu mostrar para vocês aqui um mapa. Daqui a pouco eu mostro o que é uma península. O que separa um continente de uma ilha? Tá? O continente, deixa eu voltar aqui no mapa. Os continentes são grandes porções de terra, as ilhas são pequenas, né? Então essa é a diferença, porque o conceito é o mesmo, são porções de terra cercadas por água, só que os continentes são imensas porções de terra. Agora, qual é o parâmetro mundial que separa uma ilha de um continente? É a Groenlândia. A Groenlândia é essa ilha enorme, né, que fica na América. Tá? Então, a Groenlândia que é o parâmetro mundial. Então, lá, ilha é diferente de continente. Ilha, né, seria menor e o continente seria maior. Então, para ser considerado um continente, tem que ser maior que a Groenlândia, tá? Aí eu coloquei a Groenlândia aqui. Agora, a Oceania, ela envolve não só a Austrália, como várias ilhas, tá? Então, por isso que ela é considerada um continente. Os continentes, então, são esses, como eu falei, em ordem de tamanho: Ásia, América, África, Antártida, Europa e Oceania. A divisão por continente é uma forma de regionalizar o mundo fundamentada principalmente em fatores naturais, físicos, né? Porque os continentes eles foram formados a partir da Pangeia, toda aquela configuração foi formada com uma... Né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, tá? E aí nós temos aí 6 continentes.
A Oceania, como eu falei, né, como eu havia falado, é um conjunto de terras emersas formadas por vários grupos de ilhas no Oceano Pacífico. Então, não é só a Austrália, tem várias ilhas. E a denominação Oceania vem de Oceanos, o deus dos rios. A Oceania possui uma área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Muitos pesquisadores consideram esse conjunto de ilhas como um verdadeiro continente, porque só a Austrália ocupa 90% desse continente, o resto vem as ilhas, né? E essas ilhas são formadas por vários conjuntos, tem a Melanésia, Micronésia, Polinésia, e a maior, então, é a Austrália e a Nova Zelândia, né? Contudo, com o objetivo de dividir o planeta em agrupamentos continentais, aceita-se que todas as ilhas do Oceano Pacífico, mais a Austrália, façam parte da Oceania. Tá? Então, seriam essas ilhas aqui. Como eu falei para vocês, a Europa, do ponto de vista físico, ela parece uma península da Ásia, ela é considerada uma península da Ásia. O que é uma península? Ó, isso aqui, por exemplo, é uma península, é uma área que tem os 3 lados banhados pelo mar e um lado ligado ao continente. Aqui uma península, né? Aqui a Península Arábica, aqui a Península de Kamchatka, por exemplo. Existem várias penínsulas, a Península da Coreia. E aí, por ser bem menor do que a Ásia, é considerada uma península da Ásia. Porém, como eles têm muitas diferenças do ponto de vista histórico, econômico, social e cultural, eles são analisados separadamente como 2 continentes. Aqui, ó, que você percebe que a Europa é praticamente uma península da Ásia, né? E o que separa a Europa e a Ásia? São elementos da natureza. São os montes Urais, aqui tem o rio Ural, o Mar Cáspio, que é o mar fechado, uma cadeia de montanhas que chama Cadeia do Cáucaso, o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, são as divisões. Tanto que, por exemplo, a Rússia está em 2 continentes, né? A Rússia tem a parte europeia e tem a parte asiática. A Turquia também tem um pedacinho da Turquia na Europa e um pedaço maior na Ásia. Aqui são os limites entre a Europa e a Ásia que eu acabei de falar para vocês. Montes Urais, Rio Ural, Mar Cáspio, Mar Negro e Mar Mediterrâneo, além da cadeia do Cáucaso, né? Aqui, né? Então, seria toda essa divisão que eu estou mostrando com o mouse. Então, do ponto de vista geológico, a Europa está unida à Ásia. Porém, do ponto de vista histórico-social, ela é analisada separadamente porque ela desenvolveu uma cultura completamente diferente da asiática, tá? Então, o que caracteriza essa divisão seriam os aspectos culturais e históricos, né? Então, a gente fala em Eurásia, mas são, né, porque é um mapa topográfico, um mapa de relevo, você percebe que os montes Urais, o rio Ural, né, o Mar Cáspio, a cadeia do Cáucaso, o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Então, aqui na Europa, nós temos um litoral muito recortado, né, cheio de voltas. Então, você tem uma série de penínsulas, ó, a Península Escandinava, a Península da Jutlândia, a Península Ibérica, Itálica, né, a Península Balcânica. A própria Turquia também está numa península chamada de Anatólia. Aqui eu coloquei um mapa, né, de altitude. Essas áreas com maior rugosidade são as áreas de maior elevação. Aqui os montes Urais, né, aqui o Cáucaso, aqui os Alpes, que são as maiores altitudes da Europa. A gente percebe até que o relevo que predomina aqui é um relevo de menor altitude, né, são planícies. Atualmente, essa regionalização por continentes ela não é muito utilizada, uma vez que prioriza uma análise do mundo apenas por meio dos aspectos físicos. Espaço geográfico como sendo resultado da ação do homem, da transformação, né, que o homem realiza na natureza de acordo com seus interesses. Então, essa regionalização não é muito utilizada. Ou então, muitas vezes nós utilizamos essa regionalização, só que os continentes são regionalizados a partir do ponto de vista histórico. Por exemplo, América, nós regionalizamos em América Anglo-Saxônica e América Latina, né, porque é uma divisão de acordo com a história, né. Ou a Europa, né, Europa Ocidental e Oriental, também leva em conta não só a posição geográfica, mas também a questão do desenvolvimento, ocidental mais desenvolvida que oriental. A África, ela pode ser regionalizada em África Mediterrânea e África Subsaariana. Então, todas essas regionalizações nós trabalharemos com calma depois. É só para vocês entenderem, né, que muitas vezes nós não utilizamos essa divisão por continentes, ou quando utilizamos, os continentes são regionalizados de acordo com os aspectos humanos.
Então é isso, na aula de hoje nós falamos sobre a questão da regionalização, né? E em sala nós falaremos de outras formas de se regionalizar o globo, tá? Então hoje eu encerro por aqui.